Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Vieira Júnior, sou professor de arte e hoje nós vamos trabalhar uma aula no terceiro ano do ensino médio, a aula do Renascimento e os pintores renascentistas. Vamos lá então. O Renascimento iniciou no século XIV e foi até o século XVI. Mas alguns historiadores discutem sobre essa data, que não começou no 14, começou no 15, foi até o 16, mas para nós não é o mais importante. Mais importante do que a gente saber exatamente quando começou, exatamente quando terminou, é saber que aconteceu nesse período entre 14 e 16, mas de saber exatamente o que aconteceu na época do Renascimento, e não certinho a data, certo? Não precisamos decorar a data, a gente tem que saber o que houve nessa época. Originou-se na Itália e espalhou-se pela Europa. Então, que a gente nunca esqueça, Renascimento, aonde começou? Itália. Os pintores italianos, por mais que foi para a Europa depois também, mas a gente tem que ter essa noção que começou na Itália, certo? Foi um momento histórico, E estudado em História e Literatura, quem não se lembra de Maquiavel, Maquiavel foi quem nos ensinou o jeito certo que deve ser a política e como a política realmente é, Isso em literatura, a gente já deve ter estudado lá no primeiro ano, como também já devemos ter estudado lá no primeiro ano a Idade Média, Devem ter assistido a história de Abelardo e Heloísa, o filme Em Nome de Deus, Provavelmente vocês devem ter assistido isso, ou em arte mesmo, na história da arte, ou em história, Então, nós estávamos na Idade Média, depois viemos para o Renascimento, que é onde a gente está nessa aula de hoje. Vamos lá? Como era no Brasil nessa época? A arte no Brasil. Pesquisem depois como é que era a arte no Brasil nessa época. Eu quero que vocês pesquisem, sabe por quê? Porque não tinha arte ainda no Brasil propriamente dita nessa época. Nós estávamos sendo descobertos. Então, aqui no Brasil quem morava? Os indígenas. Então, eles tinham a arte deles, provavelmente as suas pinturas de rosto, E para guerra e tudo, mas não é considerado essa arte que nós estamos vendo aqui renascentista, certo? Mas tinha arte e tinha. Então é isso que eu quero que vocês vejam. O Brasil estava sendo descoberto, lá na Europa já existia momento artístico, Momento e movimento. Vamos lá? A pintura. A pintura na Idade Média, ela era basicamente em grandes murais e voltada à religiosidade, Deus, Ali, e na idade, depois, pós-idade média, já no Renascimento, houve algumas mudanças significativas. Primeiro, o uso da tela da tinta a óleo. Começou-se a sair daquelas pinturas de murais e começou-se a pintar na tela do jeito que a gente conhece, Vários tamanhos usando o óleo sobre tela. O uso do claro e do escuro, realçando a figura humana, mostrando as expressões de uma maneira diferenciada para poder realmente apreciar a figura humana. Por quê? A beleza do corpo humano estava sendo, já no Renascimento, para dizer que o ser humano já não era apenas um ser presente na natureza. Ele fazia parte, ele estava mais próximo de Deus. Verdadeira imagem, Nas pinturas, os personagens são bem mais representados, existindo maior facilidade em se perceber a representação das emoções dos personagens e os movimentos são bem mais detalhados. É muito mais, pessoal, muito mais detalhado a expressão da figura humana. Vamos pensar nisso. A distinção de saímos da Idade Média, onde tinha religiosidade, tinha figura humana, mas não era tão detalhado como no Renascimento, com esse uso do tom do claro e escuro, ok? Aqui nós vamos fazer um quiz para vocês pensarem. A gente falou até agora algumas coisas que na Idade Média era religiosidade e já tinha figura humana, e no Renascimento o tom do claro e escuro, óleo sobre tela e as expressões, certo? Então, eu quero agora que vocês me digam, vocês vão ter um tempo para responder, qual destas obras é renascentista? Pensem bem.
pessoal, estamos de volta com a nossa pergunta. O que nós estamos querendo saber? Qual dessas duas obras que é renascentista, certo? Uma delas é da Idade Média, a outra é do Renascimento. Quem respondeu? A figura 2 acertou. É aquilo que a gente falou, ó. Idade Média, grandes murais, a figura humana está ali, a religiosidade está ali. Agora, a religiosidade também está nessa obra, certo? Do Renascimento. Mas comparem a diferença das duas obras. Olha o claro e o escuro, olha a expressão humana como é que está aqui. Então, não esqueçam, a parte religiosa que tinha na Idade Média também faz parte no Renascimento, né? Mas as expressões são muito melhores trabalhadas, ok? Continuando, pessoal. O realismo no Renascimento era algo impressionante. O homem não era mais um simples observador do mundo, como eu falei lá atrás já, que expressava a grandeza de Deus, mas com a expressão mais grandiosa do próprio Deus, né? O homem, imagem e semelhança de Deus. Então é a maior obra de Deus, qual que é? O homem, muito mostrada e representada com realismo no Renascimento, ok? Além do tema religioso, vejam bem, a gente falou, né, que na Idade Média trabalhava muito o tema religioso, mas esse tema também foi representado no Renascimento, né? Mas além do tema religioso, os artistas tinham como inspiração valorização do ser humano, que ele já falou, né, a expressão humana, o corpo humano, né? E da natureza e mitologia greco-romana. Por que greco-romana? Por que falam em Deus grego, né? O ser humano lindo, bonito, né? Então, a maior expressão, né? Valorização do ser humano, a expressão do homem e da natureza, ok? Muito importante a gente saber, vocês que vão fazer vestibular no fim do ano, né? A gente saber, se perguntar de realismo, fica muito de renascimento, desculpa, fica muito claro para a gente esse realismo do ser humano, né? Próximo a Deus. Isso nós não podemos esquecer. Porque além de ser um período artístico, período histórico, né, vai fazer parte do nosso estudo e, consequentemente, vai cair no vestibular. Então, não esqueçamos mais disso. Principais pintores do Renascimento, pessoal. Lembram lá atrás que eu falei que o Renascimento começou na Itália e foi para a Europa também? Então, eu coloquei os dois principais pintores, os mais famosos, mas são muitos pintores. Tá? Mas eu escolhi esses dois porque são os que, além dos que eu mais gosto particularmente, são os mais famosos também, que são o Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Duas figuras excepcionais quando a gente se fala em pintura, ok? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Quem não conhece essa pintura? A pintura da Mona Lisa. Quem pintou a Mona Lisa? Leonardo da Vinci, né? Vejam, aqui nós estamos vendo, né, por mais que ela é uma das pinturas mais famosas do mundo, hoje ela está no Museu do Louvre, em Paris, né, na França, mas nós estamos vendo aqui que ela foi pintada de 1503 a 1507, ok? Será que ele levou 4 anos só pintando a Mona Lisa? Eu acredito que não, né? Por tudo que a gente já estudou, ele fazia várias pinturas ao mesmo tempo. Então, ele demorou todo esse tempo na Mona Lisa, mas não ficou só pintando esse quadro. Porque imagine uma pessoa levar 4 anos para pintar apenas um quadro, né? Não é tão fácil assim, por mais que a pintura seja grande e seja uma das obras mais primorosas que já foram pintadas até hoje. Mas mesmo assim, 4 anos é muito tempo, não é? Mas, quem sabe? Né? A inspiração do artista vem a todo momento? Às vezes não. Então, quando ele estava mais inspirado, quem sabe ele ia pintar, vai saber o que ele estava pintando quando ele não estava mexendo no quadro da Mona Lisa, ok? Então, quem pintou a Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Isso também é pergunta de vestibular, não podemos esquecer. Continuando, Leonardo da Vinci também pintou A Última Ceia, pessoal. Também é um dos quadros mais famosos do mundo. E também, vejam, foi de 1495 a 1497. Também demorou vários anos na pintura, né? Então, aquilo que a gente falou antes, né? Pode ser que ele fazia várias pinturas ao mesmo tempo, né? Deixava alguma, né? Porque é muito tempo para pintar. Mas vejam
a beleza do claro e escuro que tem tanto nessa obra quanto na Mona Lisa que a gente mostrou anteriormente, né? O claro e escuro, as expressões humanas, né? Essa obra em particular toca muito e também envolvendo a religiosidade, não vamos esquecer disso, ok? Agora sim, pessoal, vamos passar para o Michelangelo. Michelangelo foi um outro pintor famoso, né? Quantas pinturas maravilhosas, né? Que o Michelangelo fez, mas eu destaco a pintura do teto da Capela Sistina. Capela Sistina fica onde? No Vaticano, em Roma. E o Michelangelo pintou ela inteira? Não, pelo que a gente sabe, ele pintou o teto e ainda não terminou. Faltou a pintura da abóboda, né? A gente pode procurar nos livros de história da arte que a gente vai ver que não deu tempo dele fazer todo o término da pintura. Mas o teto da Capela Sistina é obra de Michelangelo. Olhem que coisa mais linda, pessoal. Lembra quando a gente falou antes que a religiosidade da Idade Média era pintada em grandes murais e que o Renascimento veio pintar o óleo sobre tela? Vejam, aqui não é o óleo sobre tela. Usa a mesma técnica lá que era pintada com afrescos, né? Que eram lá na Idade Média, que era em murais, aqui é no teto da capela, né? Então lá na parede e tal, mas no teto, imagine a dificuldade para pintar o teto de uma igreja, pessoal, e de uma igreja gigante. E mesmo assim, se a gente estava falando lá atrás que o Leonardo da Vinci levava 4 anos pintando um quadro, veja, o Michelangelo em 4 anos pintou um teto inteiro de uma igreja, menos a parte da abóbada que não deu tempo que a gente falou, né? Mas tudo depende do tempo que dedicava para aquela obra específica, ok? Então nunca vamos esquecer, quem pintou o teto da Capela Sistina? Michelangelo, ok? Temos mais um quiz aqui, pessoal, para pensar e responder. A gente já falou. E eu fiz uma pegadinha, porque quando vocês forem fazer vestibular, vocês também vão ter pegadinha, certo? Então vocês têm que pensar antes de responder, porque tá muito fácil. Mas de tão fácil que tá de responder, se você não ler direito e pensar, você acaba fazendo errado, tá? Vamos lá então. São autores, respectivamente, essa palavra é muito importante, de O Juízo Final, pintado no teto da Capela Sistina, e de A Última Ceia. Letra A, Leonardo da Vinci e Michelangelo. E letra B, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Pensem e vocês vão ter um tempinho para responder, ok?
Vamos lá então, pessoal, voltando. O que foi perguntado para vocês, né? Quem pintou as duas obras, né? O teto da Capela Sistina e também a Última Ceia. Mas eu perguntei respectivamente, não foi isso? Então, se você pensar, você vai acertar, porque é muito fácil. Agora, se você for respondendo rápido, pode ser que você erre, ok? Então vamos lá. São autores, respectivamente, de Juízo Final, pintado no teto da Capela Sistina e de A Última Ceia. Se é respectivamente, tem que seguir a ordem, ok? Quem pintou o Juízo Final no teto da Capela Sistina? Michelangelo, certo? E A Última Ceia, Leonardo da Vinci. Então a resposta é o B, ok? Se pensasse, não errava, certo? Mas quem não pensa, padece. Então, quando a gente for responder uma prova, final do ano, tanto agora ainda no terceiro, né? Mas no vestibular também, pensem, pessoal, muitas vezes vocês sabem a resposta, mas falta aquela calma para responder. Então, pensem que às vezes você pensa que é uma coisa e é outra, e você sabe. Depois, quando sai da prova, meu Deus, eu errei aquela, era tão fácil. Vai com calma. Né? Agora nós vamos falar aqui sobre mais alguns pintores renascentistas italianos. Por quê? Porque eu falei de quem? Do Leonardo da Vinci e do Michelangelo, certo? Falei que eles eram os principais, também até na minha opinião, mas nós temos mais algum, ó. Leonardo da Vinci, Michelangelo, os dois primeiros aqui. Coloquei o Rafael Sanzio, o Sandro Botticelli, o Giotto, o Fra Angelico e Andrea Del Sá. Eram só esses? Não, pessoal, tinha muito mais, tá? E nós não podemos esquecer que além desses que eu estou colocando aqui italianos, que tem mais italianos também, o resto dos pintores europeus. Portugal, na própria França, na Espanha e Portugal toda, afinal de contas, né? A Alemanha também, vários maravilhosos. Tinham pintores muito bons na época do Renascimento. Então, se a gente perguntar lá na frente, né, para vocês, ou cair no próprio vestibular que a gente fala, né, se o Renascimento era só na Itália, vocês já sabem o que eu falei, né? Não era só na Itália, ok? Renascimento nas artes é o desenvolvimento cultural da Idade Moderna. A gente estava na média, fomos passando, Renascimento, né? Viemos para a Idade Moderna, influência das ideias humanistas e floresceu na Europa. São coisas que a gente já falou, né? Mas que não custa relembrar. De modo geral, aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque o artista vive do quê? Vive da sua arte, certo? Então, olha o que diz aqui. Eram localidades em que o comércio fez surgir uma burguesia rica que se dispôs a financiar a produção artística e intelectual da época. O artista tinha que vender sua obra, né? Ele precisava vender para ter a sua renda. O artista vive da sua arte, então tem que ter quem compra também, né? A arte por amor é bacana, né? Mas quem é um pintor ou faz escultura, alguma coisa, se não vender, também não tem renda. E isso já era uma preocupação lá atrás e continua sendo uma nossa preocupação até hoje, não é? Então vamos lá. Nós temos agora mais um teste para vocês, tá? Então vejam bem, só prestar atenção porque também é fácil. O Renascimento, movimento artístico surgido na Itália, ok? Beleza, falamos isso. Tomou proporções gigantescas e atingiu toda a Europa, chegando a despontar também na América do Sul e na Ásia. Pelos estudos da presente aula, esta afirmação é letra A verdadeira e letra B falsa. Vocês vão ter um tempo para pensar e para responder, ok?
Então, pessoal, retornando, né, no nosso teste, que é muito fácil, né? O Renascimento, movimento artístico surgido na Itália, tomou proporções gigantescas e atingiu toda a Europa, chegando a despontar também na América do Sul e da Ásia, né? Então, o que a gente conversou desde o início da aula? O Renascimento começou na Itália e atingiu a Europa, certo? Então, se a gente até comentou que o Brasil estava sendo descoberto, né? América do Sul e Ásia está errado. Então a resposta certa é a letra B, falsa. E temos mais um outro teste, né? Onde diz, a gente falou isso na aula também, a arte medieval foi essencialmente religiosa. Falamos isso? Falamos isso. Inclusive mostramos lá atrás num quiz que a gente fez, né? Enquanto a arte renascentista demonstra a introdução de novos temas relacionados com o homem. Falamos isso também? Falamos, ficou muito claro, né? A expressão humana, né? A presença da figura humana mais próxima a Deus, né? Sendo uma grande representação, isso tudo foi falado. Então, nesse sentido, é correto afirmar que o tema religiosidade não foi mais usado no Renascimento, não foi mais utilizado no Renascimento? Sim ou não? Vocês vão ter um tempinho para pensar e responder, ok?
Retornando, pessoal, vocês tiveram tempo para responder, mas era muito fácil a resposta, né? Pois se a gente está perguntando, né, e afirmando primeiro que a arte medieval foi essencialmente religiosa, isso a gente falou e vocês já estudaram, né, em outras séries, né? Mas a arte renascentista demonstra a introdução de novos temas relacionados com o homem. E eu estou perguntando se nesse sentido é correto afirmar que o tema religiosidade não foi mais utilizado no Renascimento. Claro que foi, pessoal. Inclusive na obra que nós mostramos lá atrás, nós fizemos a comparação das duas obras, as duas eram religiosas, certo? O que mudou foi que a expressão humana estava melhor trabalhada, estava trabalhando o claro e escuro, estava dando mais ênfase ao corpo humano, mas a religiosidade continuava sendo trabalhada, ok? Então, acertou quem respondeu não, porque a religiosidade ainda estava sendo trabalhada, ok? Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham aprendido. Podem tirar dúvidas que ainda restaram agora, né? Se restou alguma dúvida com o professor de vocês, através do EAD, né? Os professores estão lá para responder, né? E espero que isso tenha servido para vocês. Muito obrigado, até uma próxima vez.